Olá a todos, Ferrell aqui. E o vídeo de hoje que eu vou estar falando para vocês. Eu vou estar fazendo uma review aqui básica do sistema operacional Deepin, na versão 25, que é um sistema operacional baseado em Linux. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Não vou mostrar aqui as etapas de instalação, né, do Deepin, mas após a instalação, né, que ocorre? Você faz uma pequena configuração. Primeiro você cria o seu nome de usuário. Depois você faz outras configurações, como time zone, teclado, né? E ele faz todas as suas configurações iniciais. Uma coisa legal do Deepin é que você pode instalar dois kernels. Você tem uma opção para você estar instalando dois kernels no Deepin, né? Você tem essa opção na hora de você instalar. Ele tem a opção lá para você instalar dois kernels em vez de ter uma opção só de um kernel. Ou seja, você escolhe entre um kernel ou outro, né? Isso aí que eu estou querendo dizer. Mas voltando aqui, né? Já que eu não estou tratando do processo de instalação, caso depois alguém queira o processo de instalação, ele vai fazendo as configurações até chegar na tela de login. Deu a tela de login, ele vai entrar. E como que é a tela do nosso amigo do Deepin 25, a tela inicial? Bom, gente, essa aqui é a cara aqui do Deepin, né? Dessa distribuição. Uma distribuição bem bonita aqui, né? Só assim, caso a pessoa queira também mudar já o papel de parede, pode vir por aqui, né? Mas vamos aqui mostrar o que tem aqui no Deepin. Esse Launching Pad é como se fosse o iniciar do Windows, né? E aqui você tem aqui os recursos que são usados frequentemente, né? Central de controle, desenhos, né? Todas essas informações. E aqui você vê o que você pode estar utilizando, né? Você tem um navegador, gerenciador de arquivos, lojas de aplicativos, parte de música, vídeos, captura de tela, né? Vem todos esses aplicativos. Ele vem com um padrão, assim como a maioria das distros Linux, né? O pacote Office dele padrão é o LibreOffice, né? Acho que 99% da distros Linux vem com LibreOffice. Não conheço. Deve ter algumas outras que podem vir até com WPS ou OnlyOffice, mas a maioria delas vem com o LibreOffice, ou então até variações ali do LibreOffice. Para desenhos, visualizador de documentos, que no caso é para documento PDF, editor de textos, parte de e-mail, tem o terminal, que é básico em todo sistema Linux, né? Tem o terminal, né? Aliás, todo sistema você tem a linha de comando, né? Você também tem isso no Windows, né? Você também tem isso no Mac, né? No Mac é bem parecido com o Linux, né? No Windows tem umas particularidades, mas também tem a sua linha de comando, que é o famoso prompt de comando ou PowerShell. Então, assim, esse lance de só Linux que ainda mantém isso é mentira, né? E aqui toda a parte de gerenciador, né? Gerenciador de impressoras, de dispositivos, visualizador de logs, né? Ou seja, ele vem com bastante recursos. Você tem que esse Google Moco, que deve ser algum jogo, né? Lincoln também deve ser alguma coisa assim, né? Mas assim, de todos aqui que eu vou estar mostrando aqui para vocês, né? Central de controle, né? O que você vai fazer na central de controle, né? Central de controle vai servir para você estar fazendo as configurações do seu Deepin, né? Você pode mudar o display, né? Que no caso aqui é a resolução do seu vídeo, né? Ele estava com 1024x768, eu mudei antes de estar começando aqui a apresentação, né? E para voltar, caso esteja tudo ok, né? É só você voltar. Tem as configurações de som, né? Notificações, né? Caso você queira qual notificação que você quer, você pode habilitar o Do Not Disturb, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar todas as notificações. Inclusive, enquanto eu estava mostrando aqui para vocês, veio uma notificação aqui. Caso você queira deixar todas as notificações ativas, você pode estar deixando. Se você quiser, tipo, desabilitar por um tempo, né? As notificações, né? Você pode estar deixando desabilitado. Eu vou aqui marcar aqui, por exemplo, para não ter nenhuma
notificação durante esse tempo, né? E aqui são os sistemas aqui que eu posso estar recebendo as minhas notificações. Esses daqui são as por padrão, né? Eu posso estar adicionando outros, né? Mas aqui são essas daqui que ele pode estar recebendo a notificação. Voltando aqui, né? Configuração de data e hora, né? Aplicativos padrões, língua e região, isso aqui é muito importante. Tá como português do Brasil, né? Região, tá tudo aqui como Brasil, né? Aí eu não sei se é algum problema da máquina virtual ou se é alguma coisa que eles vão corrigir depois, mas ele tá meio que em português e meio que em inglês. Isso aqui foi uma das coisas aqui que eu até agora não gostei muito dele, porque se eu quero deixar uma língua, né, eu quero só em português, não quero essa tela dividida entre português e inglês. É um dos primeiros Linux aí, e é um Linux fácil de estar utilizando, mas é um dos primeiros que eu vi que tá com esse problema. Pelo menos para mim deu esse problema, né? Pode ser que é porque eu esteja rodando em alguma máquina virtual, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Ele tá falando que eu tô na rede cabeada, né? Se eu quero VPN, né? E aqui tem as outras configurações de rede, que eu não vou entrar em detalhes. Personalização, essa parte aqui eu vou entrar um pouco mais de detalhes, né? Por padrão, tem a Custom, né? Que vem, né? E aqui você tem aqui as outras opções que eu posso estar modificando o meu tema aqui principal, né? Posso estar colocando aqui no Bloom, né? Ele mudou aqui as janelas, né? Vamos colocar aqui o Macaron. E o que ele muda? Ele muda os ícones automaticamente, né? E ele também muda também aqui o papel de parede, né? Ou seja, ele muda o tema inteiro. Voltando aqui, né? Esses aqui são os temas que tem, né? Eu posso também mudar a aparência do tema claro automático ou para o escuro, né? Ele vai estar mudando aqui para o meu tema escuro dentro desse tema, né? Desktop e barras de tarefas, né? Pode ver aqui que ele tem um comportamento aqui nesse caso muito parecido com o padrão do Windows 11, né? Que é a barra iniciar aqui no meio, né? Mas se eu quiser eu posso estar mudando para o modo clássico e a barra iniciar ela vai ficar aqui no canto. Isso aqui é um gosto, cada um tem os gostos, peculiaridades. Tem gente que gosta do modo centralizado, tem gente que gosta do modo clássico, né? Particularmente acho que o Deepin já vinha no modo centralizado há muito tempo, né? Tem outras distros Linux que também já usam esse modo centralizado, mas eu prefiro o modo clássico. Na verdade, até dependendo do sistema aí que se tem essa opção, eu prefiro usar uma Docker, né? Alguma coisa assim parecida. Aqui voltando aqui em personalizações, né? Eu posso aplicar efeitos aqui de janelas, né? Aqui eu posso estar alterando aqui a minha cor, né? No caso aqui ele está com verde aqui como cor principal, eu vou mudar aqui para azul, né? E aí tudo aqui já ficou bem voltado aqui para cor azul, né? Nas personalizações. Se eu quiser eu posso mudar aqui o tema, né? Do meu mouse também, né? No caso aqui eu vou usar esse White, né? Que é um mais padrão, né? Posso estar também mudando aqui, no caso aqui o tema cursor, o tema do ícone aqui eu também posso estar mudando, né? Vou deixar aqui do jeito que tá, né? Se eu quiser eu posso mudar para o Vintage, né? Vamos colocar esse Vintage aqui para ver como que fica. Ele teve uma que mudou a aparência dos ícones, né? Tanto da área de trabalho quanto aqui da minha barra de tarefas. Posso estar mudando aqui o tamanho da fonte e alterar o meu papel de parede, né? Por padrão aqui, os papéis de paredes que vem são esses daqui. Vamos colocar esse daqui mesmo aqui que eu gostei, né? Depois de personalização, né? Eu tenho a parte aqui dos dispositivos, né? Que ele vai mostrar o mouse, teclado, né? Touchpad, caso necessário, né? Relação aqui de power, isso aqui é muito útil quando você está num notebook, né? Num PC convencional não tem
muito aqui. As informações da conta que está sendo usada. Deepin ID é um recurso aí para você colocar alguns dados, né, na nuvem, né, os seus dados na nuvem. E aqui é para sistemas aqui para update. Uma coisa aqui que vocês devem ter reparado é que aparentemente ele é um Linux. Geralmente eu mostro Linux mais leves, né? Estou rodando aqui numa máquina virtual com 4 GB e ele está dando umas engasgadas, né? O que eu gosto de estar fazendo nesse caso, eu vou vir aqui no terminal, vou executar um comando que é o free para ver a quantidade de memória que ele está usando, né? E ele usa aqui, tá usando 1.2 GB, né? Num total de 3.8. Tem uma aqui, esse 1.3 aqui está em cache, está livre 1.7, disponível aqui 2.66. Ele está usando aqui uma swap, mas a swap ele não tem uma swap configurada, né? Nessa swap é uma memória extra que os computadores e dispositivos Linux eles podem configurar. Você pode deixar a swap zerada sem nada, ou você pode deixar com alguns gigas, alguns megas, né? Depende do que você for trabalhar. Então ele já tem aqui uma swap aqui de 6 GB, né? E a memória física dele aqui, que eu configurei para minha máquina virtual, é uma memória de 4 GB, né? Está sendo usado 1.2, né? E no caso aqui, ainda tem um livre aqui 1.7, né? Tem uma compartilhada. Mas assim, usa aí na média, né? Então, o gargalo ali, pode ser que ele seja um pouco mais pesado realmente que os outros. Eu vi bastantes depoimentos que ele é um pouquinho mais pesado, não é recomendável para uma máquina tão antiga, né? Mas também acho que deve ser muito por conta da minha VM que ele deu aquelas engasgadas. Fora isso aqui, vamos ali agora numa outra parte aqui que eu estou querendo mostrar, que é a parte de lojas de aplicativos. E aqui tem a loja de aplicativos do Deepin, que está aberta, né? Aqui ele mostra aqui as escolhas do editor, né? Ou seja, aqueles aplicativos ali que ele recomenda, né? Aqui ele, por exemplo, tá recomendando o Shotcut, que é um outro editor de vídeo. Muita gente também usa Audacity, que é para questão áudio, né? FileZilla, né? Esse aqui são os recomendáveis, né? Ele está recomendando, né? Put, né? Tem algumas opções ali do LibreOffice aqui, tem outros programas. Mas se eu quiser aqui, eu posso estar, por exemplo, escolhendo por categorias, né? E quais são as categorias existentes aqui na minha loja aqui, né? All, né? No caso seriam todos, né? Development, né? Que é para ferramentas para desenvolvedores, né? Tanto que tem aqui o Visual Studio Code, o IntelliJ IDEA, né? Qt Creator, né? Sublime Text 4, né? Ou seja, tem as ferramentas de desenvolvedor Beaver, que é um gerenciador de banco de dados. Parte de Music, né? Que é para quem gosta de ouvir música aí quando está trabalhando, ó. Tem o Spotify, Pulse Audio, o Gradio, ou seja, tem várias opções aqui de tocador de músicas, né? Tem alguns online aí, que no caso é o Spotify, né? Tem o Music Fans também, né? Questão de drivers, themes, Office aqui, para você estar instalando coisas relacionadas à parte de produtividade de documentos, né? Como eu citei aqui, tem um LibreOffice, que por ele é padrão, né? Também tem algumas opções aqui pelo Teams for Linux, mas o Teams é um comunicador, mas pode ser que por ele ser uma coisa que pertence, né, à parte do Microsoft Office, eles têm aqui, né? E tem a versão do Teams, né, para Linux, né? Não está mais sendo atualizada. Eles recomendam usar a versão web mesmo, mas tem ainda essa opção aqui para você estar usando aqui, né? Pode ser que seja um fork ali da versão web que fizeram para estar rodando como se fosse uma versão de desktop. Ou seja, tem aqui bastante coisas, né? Parte aqui de gráficos, né? Gráficos aqui muito provavelmente vai ter ferramentas de
de manipulação de imagens. Como eu falei aqui, tem o GIMP, tem o Krita, tem o Inkscape, né? Tem o Color Paint, né? Tem várias ferramentas aqui para fazer a manipulação de imagens. Tem também, para quem gosta aqui, tem algumas ferramentas de IA já aqui no Deepin, né? Temas, né? Caso você queira baixar um tema extra para o seu Deepin. E também tem a parte aqui de jogos, né? Para quem quiser estar jogando, por exemplo, aqui eu tenho alguns jogos mais simples. Eu tenho o Meme, o Minecraft Launcher, que para quem não sabe, tem a versão para Linux, né? Do Minecraft. A Steam, né? Que é bem já conhecida aí, já que ela faz tempo que ela já tem uma versão nativa para Linux. E outros jogos aqui que são jogos que são nativos do sistema. Alguns aí são bem simplesinhos, né? Tem bastante emuladores. Tem uns jogos também legais aqui, como é o caso desse Flare. Eu gosto desse jogo, acho um jogo bem legal, né? Tem emuladores, no caso aqui do emulador do Game Boy Advance, né? Ou seja, tem bastante coisa aí para quem também tá querendo jogar. Vou fechar aqui a loja aqui. Aí o que eu posso estar fazendo aqui, né? Tem a parte aqui de captura de tela, navegador. Tem a parte do gerenciador de arquivos, obviamente vai ter uma calculadora, né? Vamos abrir aqui a calculadora. Abrir a calculadora, né? Funciona normalmente, né? Para fazer, né? Cálculos caso você necessite, né? Ele também vem aqui com manual aqui para caso você queira esteja com alguma dúvida aqui, né? Apelo à tradução e internacionalização, né? Comunidade, né? Que é para de fóruns, né? Navegador, muito provavelmente deve ser algum fork de Firefox, né? Uma coisa que eu reparei é que todo aplicativo aqui do Deepin que você vai abrir, ele abre primeiro essa tela aí, com exceção da parte de configurações, né? Aí com o navegador aberto, ele abre uma página aqui de padrão, né? Que ele vem configurado para o Baidu, né? E uma surpresa, na verdade ele não vem com fork de Firefox, né? Ele vem com o Chromium, né? O Chromium é o que? É um navegador, é um Chrome, né? Mas só que só usando recursos open source, né? Ele, na verdade, ele é o que deu origem para o Chrome, né, da Google, né? É esse navegador aqui que é o Chromium. São bem parecidos. Obviamente o Chrome vai ser melhor porque vai ter mais recursos, né? Mas assim, pelo que eu vi, na verdade, ele é um fork aqui do Chromium, né? E não do Firefox. E vem de página inicial aqui o Baidu, né? Que para quem tem usa Linux não é nenhum sofrimento esse site, né? Essa ferramenta, né? Mas para quem usou Windows por muito tempo, tem pesadelos com o Baidu, né? Tinha até uma piada aí que faziam que, por exemplo, você falava a palavra e ele instalava automaticamente com sucesso na sua máquina, né? Mas é uma piada bem antiga, né? E realmente tinha algumas coisas bem assim que quando você via, o Baidu estava instalado na máquina e ninguém sabia como que apareceu lá. Na verdade, era aqueles programas ali que você baixava e vinha com um monte de coisa junto, né? E aí vinha o Baidu nessa leva. Posso vir aqui em iniciar também, né? Para ver aqui. De repente, aqui quero ver gerenciador de arquivos. Eu posso também clicar aqui na minha barra de tarefas aqui, minha barra aqui do menu iniciar, né? E aqui é bem padrãozão aqui do Linux, né? Bem organizado, né? Ele mostra aqui a pasta pessoal, se eu quiser ir separando aqui por área de trabalho, vídeos, músicas, imagens, documentos, download. Posso vir aqui na lixeira. Tem a parte aqui do meu computador, caso eu queira ver aqui os discos do sistema e o disco de dados, ele deixa separado, né? No caso ele fez duas partições.
Se eu clicar aqui em disco de sistema, ele mostra as pastas de configurações, né? E disco de dados, ele mostra a parte aqui do usuário. Caso você tenha aqui algum DVD, né, CD DVD, ele ainda tem essa opção aqui. Raramente, acho que alguém hoje em dia acho que ainda lê alguma coisa em DVD. Também tem a parte de rede aqui, caso aqui eu tenha alguma rede entre os equipamentos, né? Ele vai pegar todos os equipamentos que estão na mesma rede. E aí agora a última coisa que tá faltando aqui, né? Posso também tá verificando aqui essa parte aqui, documentos, né? Posso estar também abrindo aqui no meu menu iniciar, né? Documentos ou imagens, né? Posso estar abrindo aqui, né? E vou fechar aqui para estar desligando aqui o sistema. Posso estar vindo aqui na parte de energia, e aí você tem essas opções aqui para você estar desligando, reiniciando, bloquear, né, o sistema, ou sair, né, que no caso você vai estar trocando seu usuário. Vou estar desligando aqui, e aí ele vai fazer o desligamento da máquina, né? No caso, eu estou usando uma máquina virtual. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram? Curtam, comentem, compartilhem, né? Fazia tempo que eu não fazia reviews aqui no canal. Vou buscar voltar a fazer mais, né? E minha avaliação, assim, eu achei ele um sistema operacional baseado em Linux bastante bonito. Eu acho que para foco de usuário iniciante, né, quem está migrando, quer migrar do Windows para o Linux por N questões, eu acho que ele é uma das opções mais viáveis para essa migração, né? A pessoa acho que não vai sofrer. Você viu que é bem tranquilo de tá mexendo nele, né? Mas é aquele ponto que eu falei. Já vi alguns relatos, né, de quem usa ele não é bom assim para máquinas mais antigas, né? Mas você tem uma máquina aí de uns anos atrás que ela suporta o Windows 10, mas não suporta o Windows 11 por questões aí de compatibilidade do hardware, né? Aí eu creio que o Deepin seja uma boa opção de você estar migrando, né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o suporte ao Windows 10 ele vai ser encerrado, né? Então é aquela coisa, ou a sua máquina você consegue migrar ela para o Windows 11, né? Ela vai ter recursos para você migrar para o Windows 11, ou se ela não tiver os recursos, o que eu sugiro é que você instale alguma distribuição Linux amigável. E o Deepin é uma dessas distribuições Linux mais amigáveis, junto ao lado do Mint, né? Do Pop e do Zorin, né? São distribuições Linux que são bem amigáveis. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui.